Dean Sullivan gastou 5 anos caçando os fantasmas que destruíram sua linhagem sanguínea. Ele não queria respostas, ele queria uma execução. O bilionário alfa da Alcateia Obsidian tinha rastreado o fraco cheiro persistente de seus herdeiros roubados para uma cabana dilapidada nos arredores chuvosos de Seattle. Esperando plenamente encontrar um monstro, ele chutou a porta, pronto para rasgar a garganta do sequestrador que tinha levado seu futuro. Mas quando a poeira assentou, ele não encontrou um guerreiro ou uma bruxa. Ele encontrou uma mulher humana aterrorizada, tremendo em uma cozinha. E pior, ele encontrou 2 crianças pequenas com seus olhos e seu cheiro, agarrando-se à perna dela e gritando a única palavra que poderia quebrar sua resolução: mamãe. Chuva chicoteava contra as elegantes janelas blindadas do Mercedes G-Wagon preto, estacionado ilegalmente na calçada da Rua Elm. Dentro do veículo, o ar estava denso com uma tensão que parecia eletricidade estática. Dean Sullivan, CEO da Sullivan Global e o alfa da alcateia de lobisomens mais temida na costa oeste, tamborilou seus dedos no volante de couro. Seus nós dos dedos estavam brancos. 5 anos. Tinham sido 5 anos desde o incêndio no hospital que supostamente tirou a vida de sua companheira Lídia e seus gêmeos recém-nascidos. O relatório policial arquivado pelo detetive Henderson tinha declarado ser um acidente, um vazamento de gás. Dean tinha enterrado caixões vazios. Mas 3 dias atrás, um rastreador de sua firma de segurança, Apex Solutions, tinha pego um marcador de cheiro perto de uma padaria no centro de Seattle. Era um cheiro que não deveria existir. Era o cheiro da linhagem sanguínea Sullivan, misturado com baunilha e papel velho. Senhor, você tem certeza que este é o lugar? Seu beta Lucas perguntou do assento do passageiro, verificando o tablet brilhante em seu colo. O registro lista a proprietária como uma Tiana Reynolds, sem ficha criminal. Ela administra um estúdio de design gráfico freelance de casa, solteira, 26 anos. Dean não olhou para Lucas. Seu olhar predador estava fixo na pequena cabana amarela, com a tinta descascando e o triciclo tombado no gramado da frente. O cheiro era mais forte aqui. Era inegável. Cheirava a ele. Ela os tem. Dean rosnou sua voz um ronco baixo que vibrou a estrutura do carro. Alguém roubou meus filhotes da maternidade antes do incêndio começar. Lídia morreu tentando impedi-los. E esta Tiana os tem escondido. Nós entramos quietos. Lucas perguntou, estendendo a mão para a maçaneta da porta. Não. Dean desafivelou seu cinto de segurança, seus olhos piscando um âmbar perigoso antes de voltar a um cinza aço. Nós entramos barulhentos. Eu quero que ela conheça o medo antes de eu acabar com ela. Relâmpagos estalaram pelo céu enquanto Dean saía. Ele não se preocupou com um guarda-chuva ou um casaco. A chuva encharcou seu caro terno italiano instantaneamente, mas o calor de seu corpo estava tão alto que a água praticamente evaporava de seus ombros. Ele avançou pela passarela, suas botas esmagando as cabeças das calêndulas que margeavam o caminho. Dentro da cabana, Tiana Reynolds estava cantarolando junto a uma estação de rádio tocando jazz suave. Ela estava mexendo uma panela de macarrão com queijo, o vapor subindo para embaçar a janela da cozinha. Era uma terça-feira, o que significava que as contas estavam vencidas. Mas, por enquanto, a casa estava quente. Oliver e Sophie lavam as mãos. O jantar está quase pronto, ela chamou, batendo a colher de pau contra a panela. Um estrondo massivo estilhaçou o pedaço da noite. A porta da frente não apenas abriu, ela explodiu para dentro. Estilhaços de madeira voaram pelo tapete do corredor. Tiana gritou, deixando cair a colher, girando justamente quando uma figura escura preencheu o sol, o tipo de entrada de mento. O homem era enorme, facilmente 6'4", e irradiava uma violência que fazia o ar na sala parecer pesado. Ele estava pingando molhado, seu terno agarrado a músculos que pareciam prontos para atacar. Dean escaneou o quarto em um nanosegundo.
Móveis baratos, brinquedos espalhados no chão, o cheiro de queijo barato e medo. Seus olhos se fixaram em Tiana. Ela era menor do que ele esperava, com cabelo castanho bagunçado preso em um coque e manchas de tinta em sua bochecha. Ela não parecia uma sequestradora. Ela parecia uma ninguém suburbana, mas as aparências enganavam. Onde eles estão? Dean rugiu, passando por cima da porta arruinada. Tiana recuou até que seus quadris atingissem o balcão. Seu coração estava martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Quem é você? Saia. Vou chamar a polícia. Ela estendeu a mão para seu telefone no balcão, mas Dean foi mais rápido. Ele se moveu com um borrão sobrenatural, cruzando a cozinha em 2 passadas. Ele arrancou o telefone de sua mão e o esmagou. O vidro estilhaçou, cortando sua palma, mas ele não vacilou. A polícia não pode ajudar você, Dean rosnou, inclinando-se para que seu rosto ficasse a polegadas do dela. Ela podia cheirar chuva, colônia cara e algo selvagem como um incêndio florestal. Você os roubou. Você levou meus filhos. Eu não sei quem você é. Tiana chorou, lágrimas brotando em seus olhos. Eu não tenho seus filhos. Por favor, pegue minha carteira, está na bolsa. Eu não quero seu dinheiro. Dean agarrou seus braços superiores. Seu aperto estava machucando. Eu quero a verdade. Você matou Lídia? Você começou o incêndio? Antes que Tiana pudesse processar as perguntas insanas, o som de pequenos pés correndo trovejou pelo corredor. Mamãe, que barulho foi aquele? Dean congelou. A voz era pequena, aterrorizada e inegavelmente masculina. Ele soltou Tiana, fazendo-a desabar contra os armários, e virou-se lentamente em direção à entrada do corredor. De pé ali, segurando um urso de pelúcia gasto, estava um menino de 5 anos com cabelo preto bagunçado e olhos cinzentos. Ao lado dele, segurando sua mão, estava uma menina com características idênticas, vestindo pijamas rosa. Dean sentiu o ar sair de seus pulmões. Era como olhar em um espelho. O menino era a imagem cuspida do pai de Dean. A menina tinha o nariz de Lídia. A atração biológica foi instantânea. Um profundo instinto antigo em seu lobo, gritando, "Meu!" Os gêmeos olharam para o gigante estranho encharcado. Então para Tiana, que estava tremendo contra o balcão. Mamãe, a menina pequena. Sophie guinchou. Ambas as crianças dispararam passando por Dean. Ele não se moveu. Ele não podia. Eles correram direto para Tiana, enterrando seus rostos em seu avental, envolvendo seus pequenos braços em suas pernas. Vá embora! Oliver gritou para Dean, tentando proteger Tiana com seu corpo minúsculo. Deixe minha mamãe em paz! Dean encarou. A raiva que o tinha alimentado por 5 anos atingiu uma parede de confusão. Eles a chamavam de mamãe. Eles cheiravam a ela, como sabonete de lavanda e lápis de cera. Mas por baixo disso, o cheiro do sangue Sullivan era potente. Mamãe, ish! Dean sussurrou a palavra, com gosto de cinzas em sua boca. Ele olhou para Tiana. Ela não estava mudando. Ela não estava exibindo garras. Sua frequência cardíaca era errática, rápida, puramente humana. Ela envolveu seus braços ao redor das crianças, puxando-as apertado, encarando-o com uma mistura de terror e proteção feroz. Saia da minha casa, Tiana sibilou, sua voz tremendo mais resoluta. Ou eu juro por Deus que vou gritar até que os vizinhos venham com espingardas. Dean olhou para as crianças, então de volta para a mulher que ele tinha vindo para matar. A narrativa que ele tinha construído, a bruxa má que roubou seus herdeiros, estava desmoronando. Esta mulher era humana, frágil, e seus filhos estavam olhando para ele não como um salvador, mas como o monstro debaixo da cama. Lucas, Dean disse, sua voz baixa, ativando o fone de ouvido que ele usava. Senhor, o perímetro está seguro. Nós extraímos os alvos. Dean observou Oliver, o encarar com aqueles olhos cinzentos desafiadores. Olhe o Sullivan.
Não, Dean disse, nunca quebrando o contato visual com Tiana. Cancele a extração. Traga a equipe de contrato e traga mantimentos. Nós não estamos saindo. A chuva tinha intensificado, transformando a noite em um água-col embaçado de cinza e preto. Dentro da cabana, a atmosfera estava sufocante. Dean tinha escreveu à porta da frente, escorando-a fechada com uma pesada cadeira de carvalho que ele tinha arrastado da sala de jantar. Ele agora sentou-se no sofá bege gasto, sua jaqueta de wetsuit descartada, sua camisa social branca desabotoada na gola para revelar a tinta escura de uma tatuagem espreitando de seu peito. Tiana sentou-se no chão no canto mais distante da sala de estar, suas costas pressionadas contra o radiador. Oliver e Sophie estavam flanqueados em cada lado dela, segurando sua camisa tão apertado que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela tinha dito a eles para jogar o jogo do silêncio, um truque que ela usava quando tinha enxaquecas. Mas esta noite era uma tática de sobrevivência. Você não pode simplesmente nos manter aqui, Tiana disse, sua voz mal acima de um sussurro. Isto é sequestro. Minha amiga senhora, ela vem às quartas-feiras. Se eu não responder, eu já enviei um texto para Sarah de sua conta na nuvem. Dean disse calmamente, não olhando de seu telefone. Ela pensa que você tem gripe e precisa de privacidade. O sangue de Tiana gelou. Quem é você? Você fala como se possuísse tudo. Dean finalmente olhou para cima. A intensidade predadora estava diminuída, mas a autoridade ainda estava lá. Eu sou Dean Sullivan. Eu possuo a Sullivan Global. E mais importante, Tiana, eu sou o pai biológico das crianças que você está segurando. Tiana ofegou. Ela puxou os gêmeos para mais perto. Isso é uma mentira. Os pais deles morreram. A agência me disse. A agência? Os olhos de Dean se estreitaram. Que agência? Adoção e acolhimento de São Judas. Tiana atirou de volta. Eu os tive desde que tinham 3 meses de idade. Eles foram abandonados em uma estação de bombeiros. Sem identidade, sem família. Eu os acolhi e no ano passado finalizei a adoção. Eu tenho os papéis. Eu tenho as certidões de nascimento. Eu sou a mãe deles. A mandíbula de Dean apertou. Abandonados em uma estação de bombeiros. A linha do tempo combinava com um incêndio no hospital. Alguém os tinha tirado, entrou em pânico e os descartou. Mas por quê? Seus papéis são irrelevantes, Dean disse friamente. A lei da minha família substitui os registros estaduais de adoção. Mas estou curioso. Você é humana. Você não tem recursos. Por que você pegou 2 bebês doentes? O que estava nisso para você? O medo de Tiana momentaneamente deu lugar à indignação. Ela se levantou, cuidadosa para manter seu corpo entre ele e as crianças. Doentios, eles estavam morrendo. Oliver tinha pneumonia. Sophie não comia. Eu os peguei porque ninguém mais os queria. Eu gastei cada cheiro que eu tinha em suas contas médicas. Eu fiquei acordada por 40 noites seguidas, segurando-os para que eles não parassem de respirar. O que estava nisso para mim? Eu os amo. O que é mais do que eu posso dizer para um homem que aparece 5 anos atrasado chutando portas? Dean a encarou. Ele podia ouvir o batimento cardíaco dela. Não estava mentindo. Ela estava dizendo a verdade. Ela tinha salvado seus herdeiros quando ele não pôde. A realização o atingiu com a força de um golpe físico. Ele devia a esta mulher humana uma dívida de vida. Contudo, seus instintos estavam gritando para ele pegar os filhotes e correr de volta para as terras da Alcateia. Eu não sabia que eles estavam vivos, Dean disse, sua voz caindo uma oitava. Me disseram que eles morreram no incêndio. Tiana hesitou. Ela viu um lampejo de dor nos olhos do monstro. Bem, eles não. Não, eles não. Dean se levantou. O quarto pareceu menor instantaneamente. E agora que os encontrei, não estou os deixando. Mas eu não posso levá-los ainda. Meus inimigos, os que começaram o incêndio, eles ainda estão lá fora. Se eles souberem que os herdeiros estão vivos, eles virão por eles.
Ele caminhou em direção a ela. Tiana recuou, mas ele parou a 3 pés de distância. Nós temos um problema, Tiana. Meus filhos veem você como a mãe deles. Se eu os levar à força, eu os traumatizo. Se eu os deixar aqui, eles são vulneráveis. Então vá embora, Tiana disse. Nós estávamos bem até você quebrar minha porta. Você não está bem? Dean gesticulou para a janela. Você está quebrada. O telhado está vazando e você não tem segurança. Vocês são patos sentados. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um elegante cartão de titânio preto. Eu estou me mudando. O queixo de Tiana caiu. Com licença, você absolutamente não. Eu estou me mudando. Dean repetiu seu tom, não intermediando o argumento. Minha equipe de segurança já está comprando as casas em cada lado de você. Eu vou dormir no sofá. Eu vou proteger esta casa. E em troca, você me permitirá conhecê-los. Você me ajudará a transicioná-los para minha custódia. E se eu disser não? Tiana perguntou, cruzando seus braços. Dean se inclinou. Tiana, olhe para meu carro lá fora. Olhe para meu terno. Eu posso comprar todo este bairro e derrubá-lo até de manhã. Eu posso ter seus papéis de adoção revogados por um juiz com quem eu jogo golfe. Eu estou oferecendo a você uma trégua porque você salvou suas vidas. Não teste minha paciência. Tiana olhou para Oliver e Sophie. Eles estavam observando Dean com olhos arregalados e curiosos, agora que a gritaria tinha parado. Ela conhecia homens como este ricos, homens poderosos que tratavam pessoas como peças de xadrez. Ela não podia lutar com ele com dinheiro ou advogados. Ela tinha que jogar o jogo longo. Ela tinha que mantê-lo perto onde ela pudesse observá-lo. Certo, Tiana disse, sua voz tremendo. Mas há regras. Regra número 1, sem xingamentos na frente das crianças. Regra número 2, você conserta a porta que você quebrou hoje à noite. Dean piscou. Ninguém tinha dado a ele uma ordem em 10 anos. Um canto de sua boca se contraiu para cima, quase um sorriso. Concordo, ele disse. Ele tirou seus abotoaduras de ouro e arregaçou suas mangas, revelando antebraços que pareciam que poderiam estrangular um urso. Onde está a sua caixa de ferramentas? A trégua foi formada, mas enquanto Dean pegava um martelo, ele pegou o cheiro de algo mais no vento vindo através da batente quebrada. Não era chuva, era enxofre. Seus inimigos estavam mais perto do que ele pensava. Ele olhou para Tiana, que estava fazendo chocolate quente para os gêmeos para acalmá-los. Ela não tinha ideia de que tinha acabado de deixar um lobo em seu galinheiro, mas ela também não tinha ideia de que o lobo era a única coisa entre ela e o abate. Papai! Dean congelou. Era Oliver. O menino estava apontando para o martelo. Você vai consertar? A palavra papai pairava no ar, embora não fosse direcionada a ele como um título, apenas uma pergunta sobre o papel masculino. Mas isso perfurou o coração de Dean. Sim, Dean disse, sua voz rouca. Vou consertar tudo. A primeira semana de Dean Sullivan morando na cabana foi, em uma palavra, um desastre. Dean estava acostumado a uma cobertura no centro de Portland com pisos aquecidos, um chefe particular e silêncio. A cabana de Tiana era um ecossistema caótico de cereais derramados, desenhos animados tocando no volume máximo e o constante batido rítmico da máquina de lavar. Dean tinha dormido no sofá bege por 3 noites. Seus pés pendiam da ponta e ele acordava toda manhã com um pescoço duro e um humor péssimo. Você está sem café, Dean anunciou na manhã de quinta-feira de pé na cozinha. Ele estava vestindo uma camiseta preta que lhe caía como uma segunda pele e calças de moletom cinzas. Era um visual doméstico que fez o coração de Tiana dar um estranho e traidor salto em seu peito. Bom dia para você também, Tiana murmurou, arrumando a lancheira de Sophie. E nós não estamos sem. Tem instantâneo no pote. Dean olhou para o pote de cristais genéricos com horror genuíno. Eu não bebo pó. Vou fazer Lucas trazer uma máquina de expresso. Não,
Tiana bateu a lancheira fechada, sem mais presentes. Você já substituiu a TV por aquela tela de teatro que ocupa a parede inteira. E você comprou para Oliver aquele carro elétrico que vai mais rápido que meu Honda. Você está tentando comprar a afeição deles. Estou provendo para meus filhos, Dean argumentou, encostando-se no balcão. É meu direito. Tá confundindo eles. Tiana atirou de volta. Sophie me perguntou por que não temos um mordomo ontem. Um mordomo Dean. Nós moramos em um bangalô de 2 quartos. Antes que Dean pudesse retrucar, Sophie correu para o quarto. Seu cabelo um ninho de pássaro de emaranhados. Mamãe Ollie não vai me dar o marcador azul. Dean observou enquanto Tiana imediatamente se suavizava, caindo de joelhos. Ok, querida, vamos negociar com seu irmão. Ela os lidava com uma paciência que Dean não conseguia compreender. Como um lobo, a hierarquia era imposta pela força. Se um filhote se comportava mal, um rosnado geralmente bastava. Mas estes filhotes, eles eram macios, criados por humanos. Quando Oliver fez uma birra, Tiana não rosnou. Ela usou tempos limite e palavras de sentimento. Dean achou ridículo até que ele tentou. Mais tarde naquela tarde, Tiana foi ao supermercado, escoltada por 2 dos guardas de segurança de Dean, guerreiros da alcateia internos, deixando Dean sozinho com os gêmeos pela primeira vez. Começou bem. Eles sentaram no tapete, desconfiados dele. Você tem um telefone? Oliver perguntou. Sim, Dean disse. Você tem jogos? Eu tenho um mercado de ações, Dean disse secamente. Chata, Sophie declarou. Ela ergueu uma xícara de chá de plástico. Beba. Dean Sullivan, que controlava um império de $1 bilhão e tinha matado lobos desonestos com seus dentes nus, sentou-se de pernas cruzadas no chão e fingiu tomar chá imaginário de uma xícara de plástico rosa. Está quente, Sophie avisou. Ai! Dean disse sem expressão. Sophie riu. Foi a primeira vez que ela tinha rido dele. O som atingiu Dean como uma dose de dopamina pura. Por que você é tão grande? Oliver perguntou, cutucando o bíceps de Dean. Porque eu como meus vegetais. Dean mentiu. Mamãe diz que você é grande porque você está cheio de ar quente. Oliver sussurrou conspiratoriamente. Dean engasgou com uma risada. Ela fez agora? Sim, você vai ficar? O rosto de Oliver ficou sério. Mamãe chora às vezes sobre as contas. Mas desde que você veio, ela não chora sobre contas. Ela apenas grita com você. Dean sentiu uma pontada de culpa misturada com satisfação. Eu vou ficar, Oliver. Ninguém vai se preocupar com contas nunca mais. Você é meu pai? A pergunta foi repentina. Dean olhou para o menino. Ele não podia contar a ele a verdade ainda. A conversa de lobisomem era proibida pelo conselho até que os filhotes apresentassem sua primeira mudança, geralmente por volta dos 13 anos. Eu conhecia seu pai, Dean disse cuidadosamente. Ele amava você muito. Momar diz que ele é uma estrela no céu. Ele está mais perto do que isso, Dean murmurou. Justo então, a porta da frente abriu. Tiana entrou carregando sacolas de supermercado. Ela parou morta em seus passos. Ela viu o temido alfa da alcateia Sullivan usando uma tiara de plástico que Sophie tinha enfiado em sua cabeça. Dean encontrou seu olhar. Ele não tirou a tiara. O chá é excelente, ele disse com uma cara séria. Tiana sentiu um rubor subir por seu pescoço. Por um momento, ele não parecia um monstro, ele parecia um pai. Ajude-me com as sacolas, Sua Alteza. Ela disse, escondendo um sorriso. Dean levantou a tiara, deslizando para fora. Enquanto ele passava por ela para pegar as sacolas, ele se inclinou perto. Para o registro, eu não estou cheio de ar quente. Tiana ofegou, percebendo que Oliver tinha fofocado. Eu não. Tá tudo bem. Dean sussurrou seu hálito quente em seu ouvido. Eu gosto de uma mulher com uma língua afiada. A tensão na cozinha mudou de hostil para algo eletricamente carregado. Tiana rapidamente se ocupou com o leite, suas mãos tremendo levemente. Naquela noite, o pedaço foi quebrado. Dean acordou às 2h
Não por causa do sofá irregular, mas por causa do cheiro. Gasolina. Ele sentou-se, seus olhos instantaneamente mudando para um âmbar brilhante no escuro. Sua audição expandiu. Ele ouviu o estalo de folhas secas fora da janela. Ele ouviu o clique metálico de um isqueiro. Lucas Dean rugiu em seus comunicadores saltando do sofá. Violação de perímetro setor 4. Ele não esperou por uma resposta. Ele correu pelo corredor até o quarto de Tiana. Ele não bateu. Ele chutou a porta aberta. Tiana sentou-se na cama gritando. "O quê? Levante-se!" Dean a agarrou, puxando-a para fora da cama. "Pegue as crianças agora, Dean. O que é? Estamos sendo caçados." Ele rosnou. Um coquetel molotov atravessou a janela da sala de estar. O som de vidro quebrando foi seguido pelo zunido de chamas acendendo. As cortinas pegaram fogo instantaneamente. "Vá!" Dean empurrou Tiana em direção ao quarto das crianças. Ele se virou para a frente da casa. A porta da frente foi arrombada, mas desta vez não foi ele. 3 homens em equipamento tático invadiram. Eles não eram humanos. Dean podia sentir o cheiro de podridão e pelo molhado neles. Desonestos, armas contratadas. Dean soltou um rugido que abalou a fundação da casa. Ele não se preocupou mais com sua forma humana. Ossos estalaram e se remodelaram. Pelo brotou. Em segundos, um lobo preto maciço como a meia-noite estava no corredor, rosnando para os intrusos. Tiana correu para fora do quarto das crianças, segurando Oliver e Sophie bem a tempo de ver a transformação. Ela congelou. Seu cérebro não conseguia processar isso. O homem com quem ela estava discutindo sobre café tinha ido embora. Em seu lugar estava uma besta de um pesadelo. O lobo preto virou sua cabeça em direção a ela. Seus olhos eram os mesmos olhos de Dean. "Corra!" A voz ecoou em sua cabeça, telepática e urgente. Tiana não fez perguntas. Ela pegou as crianças e saiu pela porta dos fundos para a noite chuvosa, percebendo que sua vida como uma mãe suburbana normal tinha acabado. A viagem para a casa segura foi um borrão de luzes de neon da cidade e silêncio aterrorizado. Tiana segurou Oliver e Sophie no banco de trás de um SUV massivo que o beta de Lucas Dean dirigiu com precisão de nós dos dedos brancos. As crianças tinham chorado até dormir exaustas pelo caos. Seus pequenos rostos estrecam fuligem. Tiana olhou pela janela, sua mente repetindo a imagem da besta preta. Um lobo do tamanho de um pônei. Ele tinha rasgado a parede. Ele tinha olhado para ela com os olhos de Dean. "Ele está atrás de nós", Lucas disse, sua voz tensa. "Ele está limpando a cauda." "O que é ele?" Tiana sussurrou, agarrando a forma adormecida de Oliver mais perto. "O que são vocês, pessoas?" Lucas olhou para ela no espelho retrovisor. Seus olhos eram simpáticos, mas duros. "Ele é o alfa e eu sou seu beta. Nós somos exatamente o que você pensa que somos." Eles chegaram a um aeródromo particular 20 minutos depois. Um elegante jato esperava na pista motores gemendo contra a tempestade. Tiana foi levada a bordo o luxo do interior de couro creme, colidindo violentamente com seus pijamas manchados de fuligem. 10 minutos depois que eles embarcaram, a porta da cabine abriu. Dean tropeçou para dentro. Ele era humano novamente, mas ele era um naufrágio. Ele estava nu da cintura para cima, tremendo violentamente, sua pele pálida e escorregadia de suor. Marcas de garras profundas e irregulares sulcavam seu peito e ombros sangrando lentamente. Ele desabou no assento mais próximo, gemendo enquanto sua cabeça caía para trás contra o encosto de cabeça. "Dean!" Tiana ofegou. O instinto superou o medo. Ela gentilmente moveu os gêmeos adormecidos para o sofá e correu para ele. "Não me toque." Dean chiou, seus olhos apertados. "Estou perigoso agora. O lobo ainda está perto da superfície. Você está sangrando até a morte." Tiana estalou. Ela pegou o kit de primeiros socorros que Lucas tinha deixado na mesa. "Eu tenho remendado joelhos esfolados e dedos cortados por 2 anos. Eu posso lidar com um arranhão." "Não é um arranhão." Dean rangeu.
É veneno desonesto. Prata rendada. Tiana congelou a garrafa de antisséptico em sua mão. Prata, apenas límpio, ele gemeu. Tiana trabalhou em silêncio. Enquanto ela limpava o sangue de seu peito esculpido, ela sentiu o calor irradiando dele. Era antinatural, queimando suas pontas dos dedos. Dean a observou através de olhos meio acendidos. Ele esperava que ela corresse. Ele esperava que ela gritasse. Em vez disso, ela estava franzindo a testa em concentração, mordendo o lábio enquanto ela enfaixava o pior das feridas. Por quê? Ela perguntou suavemente, não olhando para seus olhos. Por que você se transformou naquilo? É o que eu sou, Dean disse. É o que os gêmeos são. A mão de Tiana parou. Ela olhou para as crianças dormindo. Eles se transformam em cães. Lobos. Dean corrigiu um leve sorriso de escárnio, tocando seus lábios apesar da dor. E ainda não. Eles não vão mudar até a puberdade, mas eles têm um instinto. É por isso que eles curam rápido. É por isso que Oliver é mais forte que as outras crianças. É por isso que eles se ligaram a você tão ferozmente. Lobos imprimem em seus cuidadores. Então eu sou apenas um substituto. Tiana perguntou, uma dor súbita florescendo em seu peito. Até que a verdadeira alcateia apareça. Dean estendeu sua grande mão cobrindo a dela. O contato enviou um choque de eletricidade através de ambos. Não, Dean disse sua voz rouca. A lealdade de um lobo é absoluta. Se eles amam você para a vida. E eu devo a você uma dívida de vida. Aqueles desonestos. Eles foram enviados para exterminar minha linhagem sanguínea. Você os salvou hoje à noite novamente. Quem os enviou? A expressão de Dean escureceu os flex-sex âmbar em seus olhos girando. Meu tio Conrad. Ele pensa que sou fraco porque passei 5 anos de luto por um fantasma. Ele quer o título de alfa. E para obtê-lo, ele precisa garantir que eu não tenha herdeiros. Tiana olhou para os gêmeos, então de volta para o homem que era essencialmente um rei de monstros. Ela percebeu com um sentimento de afundamento que ela não era mais apenas uma espectadora. Ela era a única coisa mantendo aquelas crianças humanas em um mundo de bestas. Onde estamos indo? Casa, Dean disse fechando seus olhos enquanto os analgésicos que Lucas lhe deu faziam efeito. Para a propriedade Obsidian. É uma fortaleza. Conrad não pode nos tocar lá. E o que acontece comigo? Tiana perguntou, a pergunta que a tinha assombrado. Dean abriu seus olhos uma última vez, antes que o sono o reivindicasse. Você está comigo, Tiana. Você está sob minha proteção. E Deus ajude quem tentar tirar você daquela casa. A propriedade Obsidian não era uma casa. Era um castelo esculpido na lateral de uma montanha nas densas florestas de Oregon. A arquitetura era uma mistura de vidro moderno e pedra antiga, imponente e fria. Enquanto o comboio de SUVs passava pelos enormes portões de ferro, Tiana viu dezenas de pessoas, não lobos, alinhando a entrada. Eles estavam altos, observando os carros com imobilidade predatória. Eles sentem seu cheiro, Dean disse. Ele tinha curado significativamente durante o voo, as feridas em seu peito agora apenas cicatrizes rosa. Ele usava um terno novo, parecendo cada polegada o assassino corporativo novamente. Fique perto de mim. Não faça contato visual com os que rosnarem. Reconfortante, Tiana murmurou, agarrando a mão de Sophie. Quando eles saíram do carro, o silêncio era ensurdecedor. Um homem mais velho com cabelo prateado e um nariz cruel em forma de bico deu um passo à frente da multidão. Ele usava um casaco de fumar de veludo e segurava uma bengala com uma cabeça de lobo de prata. Dean. O homem sorriu, mas não alcançou seus olhos. Nós ouvimos que houve uma perturbação em Seattle. E você trouxe convidados. Tio Conrad. Dean assentiu secamente. Ele colocou uma mão no ombro de Oliver e outra na parte inferior das costas de Tiana. Um gesto possessivo que fez a alcateia sussurrar. Eu os encontrei, meus filhos. Um suspiro ondulou pela multidão.
O sorriso de Conrad vacilou por uma fração de segundo. Impossível, Conrad disse suavemente. Lydia e os bebês morreram no incêndio. Nós vimos as cinzas. Estes devem ser vadios que você pegou em sua dor. Eles são Sullivans. A voz de Dean trovejou usando seu comando alfa. Os lobos na primeira fila estremeceram e abaixaram suas cabeças. E esta é Tiana. Ela é a guardiã deles, uma humana. Uma mulher saiu de trás de Conrad. Ela era deslumbrante com cabelo loiro platinado e um vestido que custava mais do que todos os ganhos da vida de Tiana. Esta era Verônica, a filha do Alpha Pax vizinho, e a mulher que Conrad tinha tentado noivar com Dean por anos. Verônica olhou Tiana de cima a baixo com um sorriso de escárnio. Você trouxe um animal de estimação humano para o santuário. Ela cheira a baunilha barata e medo. Tiana enrijeceu. Ela estava cansada. Ela estava sem teto e ela estava farta de ser intimidada. E você cheira a perfume caro e desespero. Tiana atirou de volta antes que pudesse se impedir. Silêncio. Silêncio aterrorizado absoluto. Ninguém falava com um lobo de alta patente assim. Dean soltou uma curta risada tipo latido. Ele puxou Tiana para mais perto, seu braço envolvendo firmemente sua cintura. Cuidado, Verônica, ela morde. Os olhos de Conrad se estreitaram em Tiana. Ele percebeu instantaneamente que esta humana era o elo fraco que ele poderia explorar. Bem, entre. Nós devemos verificar a linhagem das crianças, claro. Testes de sangue tradicionais. Até então, a babá pode ficar nos aposentos dos empregados. Ela fica na ala alfa, Dean declarou. Comigo? A declaração era equivalente a um anúncio de casamento. A ala alfa era restrita. Apenas o alfa e sua companheira eram permitidos lá. Dean, Conrad avisou, sua voz baixa. Você quebra a tradição. Eu sou o alfa, Dean rugiu, seus olhos piscando totalmente âmbar. O poder de sua voz rachou o pavimento debaixo de suas botas. Eu faço as tradições, Tiana, e as crianças são minhas. Quem os desrespeitar me desafia. Ele levou Tiana e as crianças atordoadas para além da multidão que se curvava e para dentro da mansão. Uma vez que estavam seguros no elevador subindo para o nível da cobertura, Tiana desabou contra a parede. Você tem que parar de fazer isso. Fazendo o quê? Dean perguntou, afrouxando sua gravata. Me reivindicando. Ela é minha. Ela fica comigo. Eles pensam que estamos juntos. Dean se virou para ela. O espaço do elevador era íntimo. Ele se aproximou, encurralando-a. Isso seria tão terrível. A respiração de Tiana engasgou. Nós somos de mundos diferentes, Dean. Você é um rei lobisomem bilionário. Eu sou uma designer gráfica que come cereal no jantar. Este é um conto de fadas que termina com a garota sendo comida. Eu nunca machucaria você, Dean murmurou, escovando uma mecha de cabelo perdida de sua testa. Seu toque foi gentil, reverente. Você salvou as únicas coisas que importam para mim. Isso faz você mais valiosa do que esta alcateia inteira. É só isso que eu sou? Tiana sussurrou, olhando para ele. Valor um ativo. Dean olhou para os lábios dela. Ele queria beijá-la. O lobo dentro dele estava andando de um lado para o outro, uivando que ela era companheira, mas ele não podia empurrá-la. Ainda não. Você é a única coisa real em minha vida, Tiana, ele disse suavemente. O elevador dingou. Os próximos dias foram uma guerra psicológica. Conrad era astuto. Ele não atacou fisicamente. Ele atacou legalmente. Ele convocou um tribunal do conselho para determinar a legitimidade dos herdeiros. Na manhã do tribunal, Tiana estava vestindo Sophie em um vestido de veludo que Dean tinha encomendado. Alguém bateu na porta. Não era Dean. Era Verônica. Posso ajudá-la? Tiana perguntou de pé entre a mulher e as crianças. Eu apenas vim para lhe dar alguns conselhos. Verônica ronronou, entrando no quarto sem ser convidada. O conselho nunca aceitará mestiços criados por um humano.
Dean perderá seu status de alfa se ele mantiver você. Se você realmente ama essas crianças e ele, você vai sair. Ele me pediu para ficar. Tiana disse firmemente. Ele se sente culpado. Verônica riu cruelmente. Ele é um homem de honra. Ele sente que te deve. Mas você realmente pensa que ele quer uma companheira humana? Você vai envelhecer. Você vai morrer. Ele vai ficar jovem por mais um 100 anos. Você é um borrão em sua linha do tempo. Não seja egoísta. Verônica virou e saiu, deixando seu veneno se infiltrar no coração de Tiana. Mais tarde, naquela tarde, o grande salão estava lotado. O conselho de anciãos F-lobos antigos em vestes cerimoniais sentou-se em um dais elevado. Dean estava no centro parecendo real e aterrorizante. Tiana estava ao lado segurando as mãos das crianças. Os resultados do sangue são conclusivos, o ancião-chefe anunciou. As crianças são de fato da linhagem sanguínea Sullivan. Um murmúrio de alívio percorreu o salão. Dean endireitou seus ombros. Então o assunto está resolvido. Não exatamente. Conrad deu um passo à frente. O sangue é puro, mas a criação está manchada. Essas crianças foram criadas por um humano. Eles são macios. Eles não conhecem nossos caminhos. Eles são inaptos para liderar. Eu proponho que a custódia seja transferida para mim e Verônica, para serem criados como verdadeiros lobos. O humano pode ser pago e enviado embora. Sobre meu corpo morto, Dean rosnou, dando um passo em direção a Conrad. Violência não é a resposta, Alpha, o ancião avisou. Conrad levanta um ponto válido a respeito de nossas leis. Um humano não pode criar um alfa a menos que... A menos que o quê? Dean exigiu. A menos que o humano esteja ligado ao alfa, o ancião disse. Se ela for a fêmea alfa, seu status anula sua humanidade. O quarto ficou em silêncio. Todos olharam para Dean. Ele não a tinha marcado. Ele não a tinha reivindicado oficialmente como sua companheira. Se ele admitisse que ela não era sua companheira destinada, ele perdia as crianças. Dean olhou para Tiana. Ela estava pálida, as palavras de Verônica ecoando em seus ouvidos. Ele se sente culpado. Você é um borrão. Dean abriu a boca para mentir, para reivindicá-la. Mas Tiana deu um passo à frente. Eu posso ser humana. A voz de Tiana tremeu. Então se firmou. Ela caminhou para o centro do quarto, encarando os monstros. Eu não tenho garras. Eu não tenho magia. Mas por 2 anos, quando sua linhagem sanguínea alfa estava tremendo no frio, eu estava lá. Eu os alimentei. Eu os vesti. Eu os ensinei a ser gentis, o que é algo que esta família parece faltar. Ela se virou para Conrad. Você os chama de compaixão macia. Não é macio. É mais difícil que raiva. Você quer levá-los, você terá que passar por mim. E eu não me importo com o quão grandes são seus dentes. Uma mãe protege seus jovens. Tente levá-los e eu queimarei esta montanha até o chão. Dean a observou, o espanto inundando seu peito. Ela era feroz. Ela era magnífica. Ela fala com o espírito de um lobo, o ancião-chefe murmurou, impressionado. Ela fala com a insolência de um humano, Conrad gritou. Eu a desafio, pelo direito da lua. Se ela é digna de criá-los, que ela sobreviva à caçada. A multidão ofegou. O direito da lua era um julgamento. O sujeito foi liberado na floresta ao pôr do sol. O desafiante os caçou. Se eles sobrevivessem até o nascer do sol, eles seriam considerados dignos pela deusa da lua. Ela é humana, Dean rugiu. Ela não pode sobreviver a uma caçada contra um lobisomem. Você a sentencia à morte. Se ela é a mãe de alfas, o destino a protegerá. Conrad zombou. A menos que você admita que ela não é nada. Dean agarrou o braço de Tiana. Não, nós saímos agora. Tiana olhou para Oliver e Sophie. Se eles partissem, seriam fugitivos para sempre. Caçados.
Dean perderia sua casa, seu legado. Eu farei isso, Tiana disse baixinho. Tiana, você está louca? Dean sibilou. Ele vai matar você. Ele não vai apenas caçar você. Ele vai rasgar você em pedaços. Você disse que me protegeria. Tiana olhou para seus olhos âmbar. Então me proteja. Mas vamos fazer isso pelas suas leis. Se eu ganhar, Conrad parte para sempre. E as crianças são minhas. Dean olhou para a mulher por quem ele estava se apaixonando perdidamente. Ele percebeu que ela era mais forte do que ele jamais lhe deu crédito. Eu não posso caçar você, Dean disse para Conrad. Mas eu posso definir os termos. Sem garras, sem mudança, uma caçada de inteligências. Concordo. Conrad sorriu. Um sorriso de tubarão. Ele não precisava de garras para matar uma designer gráfica na floresta. Esta noite, o ancião declarou, a caçada começa ao pôr do sol. Enquanto a alcateia se dispersava, Dean puxou Tiana para o corredor, batendo-a contra a parede, não com raiva, mas em desespero. Por que você fez isso? Ele gemeu, enterrando seu rosto no pescoço dela. Ele inalou o cheiro dela, que agora estava apimentado com adrenalina. Porque eles são meus filhos. Tiana sussurrou, suas mãos tremendo enquanto ela tocava o rosto dele. E eu estou cansada de correr. Dean recuou, seus olhos ardendo. Ouça-me, eu não posso interferir na caçada. Se eu o fizer, nós perdemos. Mas eu posso te dar uma vantagem. Ele desenganchou uma corrente de seu pescoço. Nela pendia um pequeno apito de prata e um frasco de líquido. Este líquido cobre seu cheiro. Use-o com moderação. E este apito é de alta frequência. Lobos odeiam isso. Ele vai comprar segundos para você. Mas Tiana, ele encostou sua testa na dela. Você tem que correr. Você tem que ser mais inteligente que ele. Sobreviva. Por favor, eu vou, ela prometeu. Mas enquanto o sol começava a mergulhar abaixo da Treine, lançando longas sombras vermelho-sangue pela propriedade, Tiana percebeu a gravidade de sua escolha. Ela estava caminhando para a floresta com um monstro que a queria morta. E nas sombras da floresta, Conrad já estava afiando sua faca, não planejando esperar o sol se pôr completamente. O jogo estava armado, e Dean não sabia nem a metade. A floresta à noite não estava silenciosa. Essa foi a primeira coisa que Tiana percebeu enquanto os pesados portões de ferro da propriedade se fechavam atrás dela, trancando-a com a escuridão. Os bosques estavam vivos com o som da chuva gotejando, galhos quebrando e o distante e lamentoso pio de uma coruja. Mas, acima de tudo, ela podia ouvir o batimento de seu próprio coração. Uma batida de tambor tão alta que ela temia que a delatasse. Ela tinha recebido uma vantagem de 10 minutos. 10 minutos para fugir de um lobisomem. Era uma piada, um jogo cruel e sádico. Tiana agarrou o apito de prata que Dean tinha lhe dado em uma mão e uma lanterna pesada na outra. Ela não acendeu a luz. Aquilo seria um farol. Em vez disso, ela se moveu pela luz cinza da lua, filtrando-se através do denso dossel de pinheiros. A lama sugava suas botas, atrasando-a. Cada sombra parecia um lobo. Cada farfalhar de folhas soava como a morte se aproximando. Pense, Tiana. Pense. Ela não era uma soldado. Ela não era uma survivalista. Ela era uma mãe. E mães eram as criaturas mais perigosas da terra quando seus filhos eram ameaçados. Ela se lembrou do mapa da propriedade que tinha visto na parede no corredor. Para o leste, os penhascos. Para o oeste, o rio. O rio mascararia seu cheiro melhor do que o frasco que Dean lhe deu. Se ela pudesse alcançar a água, ela poderia flutuar rio abaixo, passando pelo perímetro, e talvez, apenas talvez, encontrar uma rodovia. Ela destampou o frasco que Dean lhe deu e espirrou o líquido sobre suas roupas. Cheirava a ovos podres e agulhas de pinheiro. Era repulsivo, mas se lhe desse tempo, ela se banharia nele. 5 minutos se passaram. Então 7. Então um uivo perfurou a noite.
Não era o uivo melódico e comovente de uma alcateia chamando uns aos outros. Era um som irregular e faminto. Era Conrad, e ele estava perto. Tiana começou a correr, abandonando a discrição. Galhos chicoteavam seu rosto, deixando cortes ardentes em suas bochechas. Ela escalou um aterro íngreme, sua respiração vindo em ofegos irregulares. Corra, coelhinho! Uma voz ecoou pelas árvores, não soava humano. Estava distorcido, gutural. Conrad não estava apenas caçando. Ele estava brincando com ela. Tiana deslizou pela outra encosta da crista, aterrissando com força em um canteiro de samambaias. Ela congelou. À sua esquerda, a cerca de 50 jardas de distância, 2 olhos amarelos brilhavam na escuridão. Eles estavam muito altos do chão para ser um lobo comum. Ele estava lá observando. Você realmente pensou que Dean poderia salvar você? A voz de Conrad parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está ligado pelas leis antigas. Ele está assistindo da varanda, bebendo uísque, esperando que eu traga seu cadáver para que ele possa seguir em frente. Ele me ama! Tiana gritou no escuro, tentando localizar sua posição. Ela agarrou o apito. Amor? Conrad riu, um som seco de latido. Lobos não amam humanos, Tiana. Nós os toleramos assim como eu tolerei meu irmão, o pai de Dean. O sangue de Tiana gelou. Ela parou de se mover. O que você quer dizer? Os olhos amarelos se moveram mais perto. Conrad pisou em um trecho de luar. Ele não tinha mudado completamente, mas parecia monstruoso. Seus dentes estavam alongados. Suas unhas tinham se transformado em garras pretas e seus olhos eram pura besta. Ele segurava uma faca de caça em uma mão, uma violação da regra apenas de inteligências. Mas Tiana não ficou surpresa. Meu irmão era fraco. Conrad zombou, cercando-a. Ele queria paz com os humanos. Ele queria revelar nossa existência. Eu não podia deixá-lo destruir nossa herança. Então eu cortei as linhas de freio de seu carro. Um acidente trágico. Tiana ofegou. Você matou o pai de Dean e eu matei sua companheira. Conrad continuou bêbado de seu próprio poder e da morte iminente. O incêndio no hospital. Esse fui eu. Eu precisava dos herdeiros fora. Eu não sabia que você os tinha levado embora como um ladrão na noite. Você arruinou tudo, Tiana. Mas esta noite eu conserto. Esta noite eu me torno o alfa. Você está confessando, Tiana disse, sua mão tremendo, enquanto ela a movia lá atrás de suas costas. Por quê? Porque mulheres mortas não contam histórias. Conrad atacou. Ele se moveu com velocidade sobrenatural, um borrão de sombra e violência. Mas Tiana tinha estado esperando. Enquanto ele saltava, ela não fugiu. Ela caiu de joelhos e soprou o apito de prata com cada gota de fôlego em seus pulmões. O som foi silencioso para seus ouvidos, mas para Conrad foi uma explosão nuclear. Ele gritou, agarrando sua cabeça, seu impulso o levando para frente. Ele colidiu com o tronco de árvore atrás de onde Tiana estava. Atordoado e desorientado pela frequência ultrassônica, perfurando seus tímpanos sensíveis. Tiana não esperou para ver se ele se recuperava. Ela se levantou apressadamente e correu em direção ao som de água corrente. O rio estava perto. Sua vadia! Conrad rugiu, recuperando-se mais rápido do que ela esperava. Ela podia ouvi-lo batendo através da vegetação rasteira atrás dela. Ele estava bravo agora. O jogo tinha acabado. Ele estava vindo para abater. Tiana irrompeu pela treene e viu a margem do rio. A água estava inchada da chuva, agitando-se preta e rápida. Era perigoso, mas o lobo era pior. Ela se preparou para pular, mas um peso pesado bateu em suas costas. Tiana atingiu o chão lamacento com força. O ar foi tirado de seus pulmões. Conrad a prendeu, sua mão pesada esmagando seu ombro. Ele a virou, montando-a, a faca brilhando na luz da lua. Sem mais truques, Conrad rosnou. Saliva escorrendo de suas presas em seu rosto. Diga adeus aos seus filhotes. Ele ergueu a faca.
Tiana apertou seus olhos fechados, gritando uma palavra. Dean. Um trovão sacudiu a floresta. Não era relâmpago, era o som de um corpo atingindo a terra com velocidade terminal. Uma forma preta massiva bateu em Conrad, derrubando-o de Tiana com a força de um trem de carga. Conrad voou 20 pés pelo ar, batendo em uma rocha com um estalo nauseante de osso. Tiana ofegou, recuando, limpando lama de seus olhos. De pé entre ela e Conrad estava o lobo preto Dean. Ele estava eriçado com uma raiva que fazia o ar vibrar. Seus lábios estavam puxados para trás, revelando dentes que poderiam quebrar aço. Conrad gemeu, arrastando-se para cima. Ele olhou para Dean, então para Tiana. Você interferiu. Você quebrou as leis. A caçada é sagrada. Você perde seu status de alfa. Dean não rosnou. Ele mudou. O som de ossos quebrando preencheu a clareira. Enquanto ele retornava à sua forma humana, nu, aterrorizante e glorioso em sua ira, ele se abaixou e puxou Tiana para seus pés, escondendo-a atrás de suas costas. Eu não quebrei a lei. Tio Dean disse sua voz mortalmente calma. Você fez. Eu usei uma faca. Conrad cuspiu, segurando suas costelas quebradas. E daí? É uma ferramenta. Conta como inteligências. Não a faca, Dean disse. Ele enfiou a mão no bolso de Tiana e puxou o pequeno dispositivo preso ao frasco de cheiro, um transmissor. Você confessou, Dean disse, segurando o dispositivo para cima, ao assassinato de um ex-alfa, ao assassinato de minha companheira Lídia. Traição é punível com a morte sem julgamento. A caçada está cancelada. Isto é agora uma execução. O rosto de Conrad empalideceu. Você grampeou ela. Eu protejo o que é meu. Dean deu um passo à frente e você tocou nela. Conrad percebeu que não havia saída. Ele rugiu, mudando totalmente para um lobo cinzento e irregular, e saltou sobre Dean em uma última tentativa de matar. Acabou em segundos. Dean nem mudou. Ele desviou do bote com graça fluida, agarrou o lobo cinzento pela nuca e pela perna traseira, e o jogou no chão com força suficiente para criar uma cratera. O estalo ecoou pelo vale. Conrad ficou mole. Dean ficou sobre o corpo quebrado de seu tio, seu peito ofegante. Ele o encarou por um longo momento, a chuva lavando o sangue de suas mãos. Então ele se virou para Tiana. A raiva desapareceu de seus olhos, substituída por um pânico cru e avassalador. Ele correu para ela, suas mãos pairando sobre seu corpo lamacento e machucado. Tiana, ele engasgou. Ele te cortou. Você está machucada. Tiana estava tremendo. A adrenalina estava caindo. Ela olhou para o lobo morto, então para o homem que tinha acabado de matar por ela. Estou bem, ela sussurrou. Estou bem. Dean a puxou para seus braços, enterrando seu rosto em seu cabelo molhado e lamacento. Ele a segurou tão apertado que ela mal conseguia respirar. Mas ela não se importou. Ela envolveu seus braços ao redor de seu torso nu, ancorando-o. Eu ouvi tudo. Dean murmurou contra seu pescoço. Eu estava ouvindo. Eu estava correndo para você no momento em que ele confessou. Eu pensei que não conseguiria. Eu pensei. Sua voz quebrou. O alfa, o bilionário, o assassino estava chorando. Eu peguei você. Tiana o acalmou, esfregando suas costas. Estamos seguros. As crianças estão seguras. Vamos para casa, Dean disse, pegando-a estilo noiva, como se ela não pesasse nada. Eu posso andar, Tiana protestou fracamente. Você nunca mais vai andar. Dean rosnou, beijando sua testa. Eu estou carregando você pelo resto de sua vida. A consequência da noite da caçada foi rápida com a gravação da confissão de Conrad, tocada diante do conselho. Sua conspiração desmoronou. Verônica foi exilada e a alcateia, percebendo que tinham sido manipulados,
prometeu lealdade absoluta a Dean, mas Dean ignorou a política. Seu mundo tinha se estreitado para a mulher se recuperando na ala alfa. Por 3 dias ele recusou-se a sair do lado de Tiana. Quando Oliver e Sophie finalmente irromperam no quarto, Dean os interceptou com uma mão gentil. Pausa gentil, ele avisou, embora seus olhos estivessem suaves. Tiana riu, puxando os gêmeos para um abraço, ignorando a dor de seus hematomas desaparecendo. Estou bem, ela prometeu a eles, olhando para Dean. Nós vencemos o monstro juntos. Uma vez que as crianças foram conduzidas para a sala de jogos por seus novos guardas, o quarto ficou quieto. Dean sentou-se na beira da cama, sua expressão séria enquanto ele tirava uma caixa de veludo de seu bolso. Eu não posso oferecer a você uma vida normal, Tiana, ele disse, sua voz rouca com emoção. Meu mundo é perigoso, mas eu posso oferecer a você lealdade. Eu posso prometer que não importa o quão escura a noite fique, você nunca a enfrentará sozinha novamente. Ele abriu a caixa para revelar um anel de pedra da lua brilhante. Você criou meus filhos quando eu não pude. Você salvou minha alma quando eu estava me afogando em vingança. Você não é apenas uma humana para mim, Tiana. Você é minha companheira. Você será a lunar da Alcateia Obsidian. Tiana olhou do anel para o homem que tinha rasgado o mundo em pedaços para salvá-la. Ela não precisou pensar. Ela já tinha impresso nele. Sim, ela sussurrou. Em uma condição, uma nova máquina de café. Sem mais instantâneo. Dean riu um som de puro alívio e a beijou, selando o pacto. Fechado. 6 meses depois, a propriedade Obsidian estava irreconhecível, cheia de luz, cortinas leves e para brinquedos de crianças. Na varanda, Tiana estava em um vestido branco que shimmered como o luar oficialmente Luna Tiana Sullivan. Dean veio por trás dela, envolvendo seus braços em sua cintura e descansando seu queixo em seu ombro. Feliz delirantemente. Ela sorriu encostando-se nele. Abaixo deles no gramado, Oliver estava perseguindo borboletas. De repente ele tropeçou, espirrou e com uma baforada de fumaça, um minúsculo, desajeitado filhote preto sentou em seu lugar. Tiana ofegou. Dean, ele mudou. Cedo, Dean observou com orgulho crescente. Ele vai ser forte. Ele é um filhote. Ele vai mastigar os sapatos. Deixe-o, Dean murmurou, apertando seu abraço nela enquanto eles assistiam seu filho tropeçar em suas próprias patas. Eu posso comprar mais sapatos. Eu não posso comprar isso. O Alfa tinha vindo para Seattle buscando vingança, mas ele tinha encontrado algo muito mais poderoso. Ele tinha encontrado uma família. E enquanto o sol se punha sobre as montanhas, Dean sabia que o lobo estava finalmente em casa. E essa é a história de Dean e Tiana. De uma noite chuvosa em uma cabana dilapidada ao trono da Alcateia Obsidian, eles provaram que família não é apenas sobre sangue. É sobre quem fica na frente do monstro por você. O que você pensou da bravura de Tiana na floresta? E você teria perdoado Dean por quebrar a porta? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de vingança, romance e filhotes de lobo adoráveis, por favor destrua aquele botão de curtir. Compartilhe este vídeo com um amigo que ama um bom drama. E não se esqueça de se inscrever e apertar o sino para que você nunca perca uma nova história. Obrigado por assistir e eu vejo você